Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vem do coração de Deus. Eu creio que essa palavra ela é poderosa para te transformar, para mudar a sua história, para melhor, não para pior, né? A gente pode ter a nossa história mudada, tanto para melhor como para pior. Mas eu acredito que essa palavra pode te dar um upgrade na sua vida, né? Pode revolucionar a sua história, revolucionar o seu coração. Obrigado, Juninho. Amém. Nós vamos ler vários textos. O retorno está muito alto para mim. Então, você pode até abaixar um pouco do retorno, por favor. Amém. Queridos, então eu quero compartilhar com vocês vários textos, mas um especial eu te pediria para que você pudesse abrir a palavra em Provérbios, capítulo 23, no versículo 7. Então, nós vamos ler Provérbios, capítulo 23, versículo 7. E à medida que você encontrar, se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Vamos ler juntos esta palavra. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Tá bom? Se você encontrou, você diga célula. Se você não encontrou, diga célula 2 vezes. Amém. Obrigado, Juninho. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só essa expressão. Porque assim como imagina em sua alma, completa para mim. Vamos de novo, vamos entender isso? Porque como imagina em sua alma, glória a Deus. Pode fechar a palavra, pode colocar no banco. Eu quero orar um pouco mais com você. As maiores mudanças, elas acontecem quando a palavra de Deus, ela efetua o seu querer e o seu propósito em nossos corações. Nós temos duas maneiras de ouvir a palavra. Nós podemos ouvi-la simplesmente de uma maneira no qual nós vamos só captar informações, ou nós podemos ouvi-la com um coração aberto e desejoso de ser transformado. A maneira como você recebe a palavra vai demonstrar a maneira como ela vai transformar a mim e você. Ela é tão forte para te mudar, mas ao mesmo tempo ela é tão fraca para te respeitar. Se você ignora a palavra, você tira dela o cumprimento dos seus efeitos em você. Mas se você acolhe com todo o teu coração essa palavra, você concede a ela o poder de manifestar a sua essência em mim e em você. Isso é o que geralmente acontece quando a Bíblia fala a honra devida. Se nós recebemos o Evangelho, a palavra que é o Cristo encarnado, nós vamos então honrar a Jesus. A honra, ela é altamente abençoadora. O que impede a mim e a você de não receber de Deus é quando nós o desonramos. Então, a gente precisa entender algo. Muitas das vezes a gente fala assim, vamos ouvir a palavra de pé. E a gente talvez imagina que colocar-se de pé é a forma de honrar o Evangelho. Como, por exemplo, cantar um hino nacional. A gente diz assim, nós vamos honrar a pátria. E ficamos de pé, engessado, com aquela postura de soldado, e nós chamamos isso de honra. Bom, as minhas ações externas, elas precisam evidenciar a honra que dou ao meu coração. Você deve conhecer muita gente que canta o hino nacional ereto, com a mão no coração, até com lágrimas, mas é corrupto. Então esse não honra a sua pátria. Esse tem uma forma de honra, mas ele não honra a sua pátria. A honra nasce de um coração, da importância que nós damos a ele. Portanto, eu posso ouvir a palavra de diversas maneiras, né? Assentado ou em pé, de cabeça para baixo, mas a importância é o lugar devido que você dá a essa palavra. Se você crê que essa palavra pode mudar o teu coração, eu vou te pedir para que você ore então nesse sentido. E que você acolha a palavra dizendo a Jesus, Senhor, eu estou aberto para receber a sua palavra. Eu preciso dela. Eu preciso entender essa palavra, Senhor Deus, da maneira como o Senhor deseja que eu entenda. Essa é uma boa oração. O que vocês acham da gente fazer essa oração agora?
Então fecha os teus olhos, faça uma oração, abre os teus lábios. Eu não sei orar. Orar é você falar o que está no seu coração. Só isso. Não tem fórmulas para a oração. É uma sinceridade de um coração. É o anseio posto em palavras. É um desejo manifesto em palavras, em gestos, em posturas. Isso é uma oração que sobe. Com a sua linguagem, com o seu coração, apenas dê a Ele a liberdade para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer com você, em mim e em nós. Diga a Ele que você se importa, que você o respeita. Você pode dizer isso para o Senhor: eu te respeito, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu reconheço que não há outro Deus a não ser o Senhor. Não há Deus tão bom, não há Deus tão poderoso, não há um Deus tão benigno, tão misericordioso como o Senhor é. Nós te reconhecemos, não apenas agora, mas sempre. E reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é uma fortaleza, que o Senhor nos faz abrigar seguros, e que o Senhor tem a capacidade e o poder de nos transformar, de mudar, Senhor Deus, lágrimas em sorrisos, de desesperanças em esperança. Nós queremos entrar nessa concordância, Senhor Deus, como teu povo, como tua igreja reunida, e dizer ao Senhor que nós te reconhecemos, que o Senhor é capaz de transformar todas as realidades de nossos corações. Por isso, nós queremos dizê-lo, que te damos a liberdade devida para agir, para mover, para fazer o que lhe aprouver. Faça o que está no teu coração e fica livre para agir no nosso meio. Eu quero dizer ao Senhor, talvez eu queira ouvir uma palavra, mas o Senhor quer me dizer outra. Talvez eu estou buscando algo que eu acho que eu necessito e preciso, mas eu estou a me abrindo até mesmo nessas convicções que porventura podem estar equivocadas, para dar o direito ao Senhor de falar sobre a minha vida e de falar sobre o meu coração. Eu te convido, Espírito de Deus, faz algo novo, transforma-nos. Esse é o anseio do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você pode assentar, crendo e confiado que Deus vai ministrar profundamente ao teu coração. Vamos apertar o cinto e vamos na jornada do coração de Deus. Amém? Aleluia. Queridos, buscando uma palavra para nós hoje, eu entendo em Deus, que Deus quer nos ensinar da maneira como nós nos vemos, da maneira como nós nos entendemos e da maneira como nós nos compreendemos. Mas Deus, Ele quer dizer a mim e a você que nós precisamos nos ver e nos compreendermos da maneira como Ele nos vê e da maneira como Ele nos compreende. Portanto, é de fundamental importância a gente começar a entender algumas coisas. Você é o que você crê. Eu não sei se você está feliz com você, eu não sei se você está satisfeito com o que você tem vivido, mas eu quero afirmar para você que você está exatamente no lugar que a sua crença tem te levado. Se porventura você está em conflito consigo mesmo, e se porventura você está vivendo um momento de um grande muro intransponível, e por você não ter conseguido ainda ultrapassá-lo, provavelmente isso tem um endereço chamado na minha crença, naquilo que creio. Porque você é exatamente aquilo que você acredita. Você jamais vai se tornar algo que você não acredita. Transformações. Sem fé, nós ficamos desprovidos de uma condição de dar a Deus a possibilidade de alterar as nossas histórias. Então, a primeira pergunta para esquentar um pouquinho aqui é: você está satisfeito com você? Você realmente está vivendo o que você gostaria de viver? Na sua vida sentimental, você é uma pessoa plenamente satisfeita?
financeira, ministerial, vocacional? Como você está? Você quer fazer uma grande revolução? Você quer suscitar uma grande guerra agora contra aquilo que incomoda você? Quem quer fazer uma guerra contra você mesmo? Eu estou vivendo uma guerra contra mim mesmo. Eu entendi que eu preciso fazer algumas guerras santas. E as guerras santas, elas dizem que quem precisa morrer somos nós. A gente não tem que matar ninguém, a gente tem que morrer. E quando nós começamos a entrar nesse território de guerra, nós começamos então a entender aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus afirma a respeito de cada um de nós. E é altamente libertador entender em Deus quem somos. Em João 8:32 diz: conhecereis a verdade vai libertar. Então, tudo começa com uma questão de um conhecimento nosso, que não é socratiano, conhece-te a ti mesmo, mas é um conhecimento que parte de conhecer a Deus. E quando eu conheço quem Deus Ele é, e quando eu olho nos olhos dEle e Ele olha nos meus olhos, então nele eu escuto as afirmações que Ele tem a respeito de mim e de você. É justamente nesse diálogo que nós vamos nos conhecendo. É justamente nesse diálogo que nós vamos nos encontrando. E é justamente nesse diálogo que nós vamos saber qual é o propósito da nossa vida. E o dia que nós tivermos isso como plena revelação de Deus ao nosso coração, você encontrou a paz que excede todo entendimento. As guerras vão deixar de existir e você vai começar a navegar a partir de princípios tão poderosos que jamais serão alterados pelas circunstâncias pelas quais passamos, porém, serão princípios transformadores de circunstâncias pelas quais passamos. Uma vez eu ouvi do bispo JB uma expressão que mexeu comigo. Ele disse o seguinte: Jesus, quando ele se deparava com a tempestade, ele falava a tempestade para cessar. Então, o que Jesus estava fazendo? Ele estava liberando o seu coração de paz, tranquilo e seguro, para fazer remudecer a voz de uma tormenta. Você vai calar a tormenta da sua vida se houver silêncio dentro do teu coração. Você vai transformar realidades ao seu redor se o seu coração for um coração transformado. A questão é que nós achamos que precisamos mudar as circunstâncias para ter o coração mudado. É o contrário. Nós precisamos mudar o coração para transformar as realidades que estão patentes diante dos nossos olhos. É o inverso. Por isso a obra de Deus, ela acontece em mim e em você, e é essa grande obra de Deus que está fazendo, que está esculpindo um homem e uma mulher segundo o coração dele. Nós nos parecemos com ele, devemos nos parecer com ele. Então eu gosto de imaginar o nosso Deus como Deus, o artista, que vai fazer uma grande obra e que pega uma matéria tão bruta, tão rude, tão como nós somos, com corações tão endurecidos, e ele começa a martelar, a tirar, a dar contornos, a dar forma, para que nós possamos nos parecer com ele. Então, Provérbios, ele está dizendo exatamente isso para nós. Ele está falando, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você imagina. E o poder de um pensamento, ele é altamente transformador. Porque, num outro ponto, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo diz, não se deixa moldar, não se deixa se parecer com este século, mas faça guerra contra o século. Faça guerra contra os moldes que tenta fazer de mim, de você, uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele planejou para que eu e você fôssemos.
Paulo está dizendo, você não pode aceitar a forma que o mundo lhe cabe, lhe dá, mas você precisa simplesmente se levantar, guerrear e transformar. E talvez as pessoas perguntem, mas como eu posso transformar um século? Como eu posso transformar algumas culturas? Como eu posso transformar algumas mentalidades? Ele fala assim, começa com a sua transformação da sua mente. E você vai começar a transformar tudo que está ao seu redor. Porque você é uma pessoa mudada, transformada, moldada e formada segundo os padrões de Deus. Eu acho que isso merecia um glória a Deus e aleluia. Eu acho que isso merecia, inclusive, que a Larissa pudesse levantar. E você quer correr? Então que ela corresse no nosso meio e dissesse, aleluia, glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor. Veja, o sistema de crença ele é tão importante que ele te ativa para viver coisas novas. Mas a crença que ela é totalmente racional, ela te bloqueia para viver as coisas novas. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre acredita que Deus sempre quer fazer as coisas, mas é para o outro e não acredita que Ele quer fazer em você, você acabou de bloquear em você todas as ações criativas de Deus. Agora, se você crê que Deus, Ele quer manifestar em você algo novo, então você está dando uma possibilidade a Deus, para Ele transformar você. Está entendendo como é que é o sistema de crença? Está entendendo? Por exemplo, a Bíblia fala assim, orai pelos enfermos, é isso? Não, ela fala, curai os enfermos. Então, se você se imaginar como uma pessoa incapaz de ir orar por alguém e ele ser curado, você jamais vai tentar fazer isso. Então, você bloqueou uma possibilidade, uma manifestação de glória de Deus na sua vida. Você foi o grande obstáculo de você mesmo. Mas se você acredita que Deus te deu uma ordenança dizendo, orai pelos enfermos, ou curai os enfermos, aí você fala, opa, não é para orar? Não, Ele diz para curar. Então você fala assim, uau, então Jesus quer que ao orar por alguém, eles recebam uma cura. Uau, e o Senhor quer fazer isso comigo? Então, ao primeiro momento, quando você crê, o que você faz? Você dá o passo, você vai exercer, você vai agir. E aí você está abrindo uma possibilidade para experimentar a glória de Deus na sua vida. Está dando para entender um pouquinho, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, assim como nós imaginamos na alma, assim nós somos. Mas quem sou eu e quem é você? Quantos de vocês diriam que você é um pecador? Quem se entende como um pecador, levanta a mão, por favor, sim. Eu sou um pecador, levanta a mão, sim. Eu sou um pecador, está vendo? Por isso nós não vamos destravar nunca. Nós não vamos destravar nunca se nós acreditarmos que nós somos um pecador. É diferente dizer que nós pecamos. Dizer que eu sou um pecador significa que eu sou escravo do pecado. Dizer que eu sou um pecador significa que o pecado me escraviza. Ser um pecador significa que nós assim o éramos antes de conhecer a Cristo. Antes de nós entregarmos o nosso coração para Jesus, nós éramos de fato pecadores, pessoas alienadas de Deus, que não criam em Deus, não criam na palavra dele. Então, todas as nossas ações eram escravas do pecado. Então, nós éramos pecadores. Mas veja, o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito disso? Olha só, primeiro, a palavra do Senhor em João 1, 12, 14 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o texto de João está dizendo o seguinte, todo homem e toda mulher que entregou a vida a Jesus e que creu em Jesus, que é o Filho de Deus, o Messias, o Ramachia, aquele que veio para me salvar, me libertar, quando eu creio nisso, a palavra de Deus fala que eu experimento um nascimento, e esse nascimento me constitui como filho de Deus. Então veja só,
Se eu antes era um pecador, mas agora eu creio em Jesus, eu já não sou pecador, eu sou um filho de Deus. Então agora a minha identidade é, eu sou um filho de Deus. Agora veja só, como isso muda, porque quando você se vê como um pecador, então você possivelmente já desiste de lutar contra as tentações do seu pecado. E você começa a dizer assim, você sabe como é que é, a carne é fraca, pastor, eu não consigo, eu não tenho a força para vencer. Mas quando você modela a sua mente, começa a entender que você é filho de Deus, então você fala assim, não convém uma ação desta a um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Agora o Espírito de Deus mora em mim, Deus reside em mim, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meu irmão, quando se apresentarem a mim e a você um banquete de tentação, e você crê que você é o filho de Deus, você vai dizer assim, não, eu posso ainda ser seduzido por tais questões, mas eu sou um filho de Deus. Deus está comigo? Deus é meu Senhor, o meu auxiliador. Jesus me ensinou na oração do Pai Nosso a pedi-lo, afasta de mim a tentação. Então, como filho de Deus, eu comecei a entender que eu tenho acessos ao coração de Deus. Eu comecei a entender que agora eu tenho relacionamento com Deus. Agora eu tenho uma filiação em Deus. Olha que interessante, Romanos diz também, 8, 14, 15, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Há uma mudança de uma natureza, há uma mudança positiva em mim e em você. Você precisa parar de se ver como pecador e começar a se enxergar como filho de Deus. Você precisa tirar de você essa mentalidade que não pode mais coexistir em você. Eu sou um pecador, se rotular como pecador. Você pode estar lutando contra o pecado, mas você não pode ser formado como pecador. Você é um filho de Deus lutando contra o pecado, vivendo uma santidade para viver em conformidade com a palavra de Deus. Isso, quando você entende no teu espírito, você começa a viver uma abrangência sobrenatural na tua vida. Tem gente que luta há tanto tempo com situações escravizantes sobre a sua vida. Há tanta gente que está cheios nas igrejas, independentemente se são metodistas ou não são, que estão vivendo ainda como presos em estruturas de pecado, porque eles não entenderam quem eles são em Cristo, e eles permitiram que uma mentalidade que escraviza comece a nos acorrentar. Por isso é tudo uma questão de fé, e fé não é uma questão de sentimento. Por exemplo, nós somos libertos do pecado e libertos do poder do pecado. Então não condiz com um homem ou uma mulher que é filho de Deus dizer o seguinte, você sabe que a carne é fraca, porque quando eu estou dizendo que a carne é fraca, eu estou dizendo o seguinte, você sabe que esse poder, eu não posso contra ele, esse poder é maior do que eu. Mas se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, significa então que quando eu estou em Cristo, Ele me libertou do pecado, Ele me libertou do poder também do pecado. Mas isso ainda não é uma evidência em mim, então creia, diga isso a você, faça uma sentença de fé, modele a tua mente, porque Ele ainda não é em você uma verdade, é porque ainda você não acredita como deveria acreditar nessa palavra. É mais ou menos o seguinte, eu exercito a minha fé 1 ou 2 vezes e as coisas não acontecem da maneira como eu pensei que deveria acontecer, então eu desisto e falo, não, então eu equivoquei nisso, estou errado na forma que eu estou pensando, então Deus não falou isso a respeito de mim. O Espírito de Deus, uma das funções do Espírito de Deus é dar o fruto da longanimidade, da perseverança. Erramos muitas das vezes, porque nós confiamos nas impressões de um sentimento que são falhas. Você não pode acreditar no seu coração, você precisa acreditar no que a Bíblia diz a seu respeito. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Nosso coração precisa ser mudado, transformado. Por isso Davi, no Salmo 51, diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Dá-me um coração puro. Me transforma. Eu quero ser diferente. Irmãos, há poder na fé que você alimenta. Há poder naquilo que você acredita. Quer ver uma outra questão que a Bíblia fala a meu e a seu respeito? A Bíblia fala que nós somos reis e que nós somos sacerdotes. Apocalipse 1, do versículo 5 a 6, fala: e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quero trabalhar isso daqui a pouquinho, mas eu quero fazer você entender outra coisa que você é em Cristo. Efésios 2:10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe que Deus te constituiu um benfeitor, um realizador de boas obras. Deus escolheu você antes da fundação do mundo para manifestar a bondade de Deus. Então eu preciso crer que Deus me escolheu para gerar boas obras, porque se você não crer nisso, o que vai acontecer com você? Você não vai ser o agente de boas obras. Você vai ficar aquém daquilo que Deus fez para que você o funcionasse para ser. Muita gente pensa assim: pastor, eu não tenho nada de bom, eu não sei fazer nada. Pastor, tudo que eu faço dá tudo errado. Pastor, eu não consigo achar em mim nada de bom. Uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que desacredita de si mesmo, e desacredita de Deus, e desacredita que Deus pode mudar a vida de alguém. Mas se você começar a acreditar que nessa palavra, que Deus te criou antes da fundação do mundo, para você andar nas boas obras, então Deus está falando assim: eu te chamei para transformar, para mudar, para ter relevância, para ter importância. Você é importante, porque eu conto com você para gerar uma transformação, para mudar tudo. Uau! Então significa que Deus quer revelar a mim as boas obras e deseja que eu a manifeste ao mundo? Isso é com você, é comigo, conosco. Que legal! Como você se sente em saber isso? Que Deus escolheu você para manifestar boas obras. Como você se sente? Um privilegiado? Um privilegiado? Quem se sente isso? Um privilegiado? O Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo sabe, tudo conhece, tudo vê, me conhece pelo nome, pensou a meu respeito antes de eu nascer, e me chamou para boas obras antes da minha mãe um dia pensar em que eu pudesse nascer. Deus já sentenciou algo para mim, já está escrito, é um princípio dito de eternidade a eternidade, eu criei para andar nas boas obras. Uau, então eu falo assim: meu Deus, então significa que Deus me chamou para ser sobremodo excelente, Deus me chamou então para ser uma pessoa de importância, Deus me chamou para fazer bondade. Sim, é esse o seu chamado, são feituras da mão dele. Amém? Você está comigo ainda? Glória a Deus. Veja, querido, a palavra então, ela vai nos dando umas pinceladas de quem nós somos em Cristo. Mas eu quero olhar para um homem agora, para te mostrar um processo. Eu quero olhar para a vida de Davi, aí eu quero pedir você para abrir em 1 Samuel, no capítulo 16. Quero olhar para Davi e quero fazer uma pergunta a você. Abre em 1 Samuel, capítulo 16, e vamos entender algumas coisas. Achamos? Quem achou, fala célula. 1 Samuel 16, eu vou ler alguns textos, me acompanha, quero só ativar lembrança sua. Provavelmente nós conhecemos as histórias que eu vou dizer, mas eu preciso ativá-las em você agora, em nome de Jesus.
Eu quero te fazer uma pergunta. Em quem você está sendo transformado? Você está transformado em quem? O que Deus quer fazer com você? Qual é o seu processo de transformação? Ok? Guarde essa palavra, guarde essa pergunta. 1 Samuel 16 nos conta a história de Davi. Disse Jesus a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Dentro dos teus filhos me provi de um rei. Versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então o servo de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E seja que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscar-me, pois, um homem que sabe tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Estão buscando Davi. Capítulo 17, a história de Golias. Você sabe que Davi derrubou a Golias. Então essa é a história de Davi que venceu Golias. Eu quero que você olha para mim então, capítulo 17, versículo 31. Diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciá-las a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu-lhe Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele, e o feri, e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Vamos ver um pouco mais da história. Vamos avançar um pouquinho. Eu quero que você olhe agora, por favor, para o capítulo 22, primeiro versículo. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Vamos avançar um pouquinho mais. Capítulo 24. A partir do versículo 3. Chegou a uns currais de ovelhas num caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da caverna, da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhes-á o bem que te parecer. Levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu bater Davi o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor me guarde,
de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E o outro texto que eu quero que você procure agora, está em 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 8, que diz assim: são estes os nomes dos filhos dos valentes de Davi. E aqui está os nomes dos valentes. Eu estou contando algumas facetas da vida de Davi para te mostrar algo. Quando Deus ele não encontrou em Saul um rei, Deus procurou um rei que o representasse. E Deus então, ele olhou para um menino que ninguém havia olhado e que ninguém havia enxergado nele uma possibilidade de se tornar um rei. O que Deus ele traz de uma revelação para o coração de Samuel é o seguinte: eu conheço alguém que será rei de Israel. Eu estou te chamando então para que você pare de lamentar por Saul, de reclamar a respeito de Saul, porque eu rejeitei Saul. E até quando você vai ficar pranteando a respeito de Saul? Deus está falando assim: Saul é passado, eu quero que você olhe para o futuro. Saul não me agradou o coração, e Saul não é um homem segundo o meu coração, e para governar precisa ser um homem segundo o meu coração. Por isso, Jessé, eu fui longânimo com Saul. Mas Saul, ele foi encontrado desaprovado, inapto para reinar sobre o meu povo. Portanto, eu estou constituindo um novo rei, e eu vou mostrar para você quem é esse rei. Você vai pegar o chifre, vai botar azeite e vai para a casa de Jessé. E quando Samuel chega lá na casa de Jessé, ele vê todos os filhos de Jessé. Ele até se encanta com Eliabe, que tinha aparência de rei. Ele vai apressar em ungí-lo, e Deus fala: não, falta um. É interessante que quando Jessé manda chamar os seus filhos, ele não manda buscar Davi, que está lá apacentando as suas ovelhas. Nem Jessé, nem o pai de Davi acreditava na potencialidade de Davi. Nem Jessé via em Davi um rei. Mas Deus viu reinado em Davi. Então preste atenção, é importante que você entenda isso. No primeiro momento que Davi, ele se posiciona diante de Samuel, e Samuel unge rei, quem sabe que ele é rei? Quem está fazendo notório que ele é rei? Quem? Deus. Mas tem um rei governando. Saul não havia morrido, mas Deus antecipa e ele fala: eu te unjo rei. Para Deus, o rei é Davi. Para os homens, ainda tem um rei que não foi deposto do seu trono. Saul continua governando. Agora, qual era a possibilidade de um Davizinho entrar no reinado e suceder o trono de Saul? Qual era a possibilidade disso? Você ia dizer assim: nenhuma. Pois então Deus arruma um jeito. Saul já não estava mais sendo inspirado pelo Espírito de Deus, mas Saul agora está debaixo de um espírito atormentador que veio da parte de Deus. Esse homem não tem paz no seu coração. Esse homem está atormentado, não tem sossego, não dorme, está sofrendo de insônia, está com síndrome do pânico, depressão, está com esquisitice, está garelando, sei lá como é que esse homem está, mas ele não está bem. E o moço diz assim, acredito eu, pela inspiração do Espírito, suscita no coração do moço e fala assim: você precisa chamar alguém que toque uma harpa bem, para que você se acalme. Então Saul escuta e fala assim: então me chame um. E o moço diz assim: eu conheço um, filho de Jessé. Esse cara é fera. Ele toca bem a harpa, ele é valente e ele é corajoso. Olha como Deus está colocando Davi agora no palácio. Olha como Deus está começando a tirar o Davi agora do campo para colocar ele no palácio. Então Deus introduz Davi no palácio. Está o homem lá, chorando, agoniado. Chama Davi. Lá vem Davi, adora a Deus, glorifica a Deus, honra a Deus com as canções. Saul fica manso. Aí vem uma situação
tão grande, mas tão grande, que um homem chamado Golias vai atemorizar todo o povo de Deus. As pessoas vão olhar para esse grande Golias e vão dizer assim: esse aí significa o tamanho da nossa impossibilidade. Já perdemos a guerra, não adianta nem entrar na guerra, não adianta nem lutar, porque é fato que iremos perder. Então todo o povo de Deus, ele ficou atemorizado, medroso. Ele gerou uma impossibilidade de uma vitória de Deus, porque eles não criam que esse gigante podia cair. É interessante que eu também acredito que no meio daqueles que lá estavam, eles deviam estar espalhando tanta incredulidade, que até um crédulo que estivesse no meio deles se tornou incrédulo. Alguém que ameaçava a crer: não, cala a boca, para, não tem jeito, para com isso. Não pensa você que vai mudar, não muda não tem jeito para a gente. Davi, que não fazia parte dos incrédulos, agora ele é como é que chama a pessoa que vende marmita? Marmiteiro? Como é que chama? Tem nome? Então agora, Davi está vivendo os negócios do pai, família.com, alimentício, ramo alimentício. O pai fala assim: meus filhos, coitados dos meus filhos, estão lá no campo de batalha, tem um Golias amedrontando-os, deve estar com fome. Davi, meu filho, vem cá, larga essas ovelhas aí agora, vou te dar uma missão. Leva agora a marmita para os seus irmãos. Não sei, se talvez Jessé quisesse agradar o rei, talvez ia falar assim: leva uma marmitinha para o rei, esse doce caseiro, esse queijo com goiabada, para revigorá-los. Então Davi está lá entregando marmita aos seus irmãos. E quando está entregando marmita aos seus irmãos, ele fica a par do que de fato estava acontecendo. Só que Davi, o sistema de crença dele era diferente. E Davi falou assim: não, Saul, eu vou lutar. Esse é um bando de cagão aí. Israel está cagando para esse povo. Eu não sou assim não. Isso aí, quem que ele acha que ele é? Vem aqui falando essas desaforos aqui. Não, pode contar comigo. Você imagina um Arthurzinho. Vem cá, Arthurzinho. Marcelão, vem cá, filho. Oi? Não dá para você vir não? Então alguém que é grande. Isso, vem, Igor. Imagina você, se a gente for fazer aqui um fight entre Igor e Arthurzinho, quem aposta no Arthur? Quem que vai falar assim: não, rapaz, eu dou aqui R$100 ali no Arthur, Arthur vai quebrar ele. Quem? Nem você aprova, Timar. Você vai virar para o Arthur e vai falar assim: meu filho, sai dessa, tenha juízo, olha o tamanho do homem. Nem você, perto desse, você sai correndo. Desse homem grande aqui, você sai correndo. Se ele tivesse ainda construção muscular aqui, então duvido que você encararia ele. É uma cena improvável. Olha o tamanho do Igor, 1,86. Pensa ele com uma lança de 3 metros. Pensa ele com espada que pesa aproximadamente 50 quilos, uma armadura pesada, olhando para ele, e um moleque arretado, sem armadura nenhuma, com uma funda na mão e uma pedrinha, brincando de rodar, para derrubar um gigante. Deixa eu dizer uma coisa, são estratégias de guerras improváveis. Quem diria que ele vai ganhar? Ninguém. Você só levantou a mão porque você sabe a história e o final. Mas estou para te dizer, se nós estivéssemos lá, a grande parte de nós, inclusive eu, talvez era daqueles que estavam tremendo diante de Golias. Uma salva de palmas para os dois, por favor. Mas eu quero te mostrar de onde veio o sistema de crença de Davi. Eu quero te mostrar porque Davi, ele tinha essa coragem. Quando Saul disse para Davi, falou assim: não, você não pode ir contra ele. Você é moço, você é pequeno. Ele é guerreiro desde a mocidade. Davi está falando para ele: não tem como você ganhar. Ao Davi emite a sentença da crença. Ô Saul, deixa eu te falar uma coisa particular aqui. Já vem um urso e já vem um leão. Atacaram lá as ovelhas do meu pai. Eu fui atrás do urso, fui atrás do leão. Peguei aquela barbicha do leão na mão, enfiei a faca nele e matei o urso
e matei um leão. Deixa eu te dizer, se você não sabe, ô Saul, o mesmo Deus que me deu a força e coragem para derrubar um urso e derrubar um leão, para me fazer derrubar esse gigante. Uau! Por que Davi tem um sistema de crença? Porque Deus, ele no convívio com Deus, ele viu um Deus que derruba urso e leões, que também é improvável. Como pode um menino daquele ganhar de um urso e ganhar de um leão? Eu não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas até que altura um urso em pé pode chegar? Vocês sabem mais ou menos? 3 metros, é a altura do Golias. Então eu falo assim, esse negócio de lidar com grandão é comigo mesmo, Saul, pode confiar. De uma forma miraculosa, Saul deixa esse menino lutar. E Davi vai e ganha de Golias. Agora, ele está vivendo um novo estágio. Agora ele não é mais um marmiteiro, nem um tocador da harpa. Agora ele é o valente das guerras. E agora ele está saindo para as guerras com Saul. E quando eles chegam das batalhas vitoriosas, as mulheres cantam uma música. Mulheres, por que vocês cantaram essa música? Né? Deixa eu pegar essa música aqui para você aqui, para você olhar o endereço. Eu não estou achando aqui agora, eu vou achar, depois eu te dou o endereço certinho. Quem já achou, fala para mim, por favor. Mas eles cantavam assim: Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10.000 milhares. O que o povo está dizendo? Saul é fera, mas Davi é ultra fera. Saul mata 1.000, mas Davi mata 10.000. E eles começaram então a perceber uma graça em Davi, uma unção em Davi e um favor de Deus a Davi. E aquele povo começou a reconhecer isso. Mas o Saul, ao olhar para isso, falou assim: não, pera lá, eu sou rei dessa bodega ou não sou? Eu mando nesse negócio ou não mando? Que negócio é esse agora deles ficarem honrando Davi? Eu sou o grande rei. Não, pare com isso. Então entrou o ciúme no coração de Saul, e Saul passou a perseguir o Davi. O Davi estava lá, no meio dos morros, cuidando das ovelhas, recebeu a unção do rei, foi colocado num palácio, venceu o Golias, cheio de honraria, agora se tornou fugitivo. O exército de Israel, que foi treinado por ele, agora está perseguindo para matá-lo. E esse homem está intocado então aonde? Na caverna. E que se não bastasse, quando ele entra na caverna, entra 400 pessoas, ruim, amargurado, em aperto, endividado. O que o endividado vai querer conversar com você? O que o endividado vai pedir você? Dinheiro. O que o amargurado vai querer falar com você? Mal de todo mundo. Ele está amargurado. E o que uma pessoa em aperto vai querer que você faça para ele? Que desaperte. Você pensa 400 gente desse estirpe na cabeça de Davi. Davi, me dá dinheiro aí. Aí eu não tenho pão. Não, Davi, você não tem nenhum trocado. Não, você foi rei, rapaz. Rapaz, você já ganhou disposto de guerra. Me dá, nem que seja um trocado, me dá 100 conto. Vou comprar uma cesta básica ali, me dá isso aí, Davi. Imagina o outro falando assim: é verdade, Saul é uma desgraça mesmo. Saul ele acabou com a minha família. Saul é isso mesmo. Saul para lá, Saul para cá, saiu para lá e babá. E todo mundo falando mal de Saul para Davi agora. Imagina os caras apertados, tudo medroso. De repente, aquela brincadeira de Davi, né? Ele esconde assim, atrás de uma parede. De repente passa todo mundo, Davi fala assim: pum! Aí todo mundo sai correndo, guerra. Aperta, todo mundo com medo. É quando você fala assim: rapaz, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Meu Deus! Aí você fica com uma esquisitice na cabeça, fala assim: eu devo ter jogado pedra na cruz. Não é possível. Você não, mas você sabe quem já falou isso, não sabe? Agora preste atenção. Deus viu um rei em Davi.
E Deus estava encaminhando Davi para ser o rei. A quem Davi estava sendo transformado? Davi estava sendo transformado em um rei. Os processos o moldaram como rei. Presta atenção em outra coisa. Deus não queria um rei de insígnias, de vitórias. Deus queria um rei de coração. Para Deus, não é tanto as vitórias que nós temos, mas é o coração. Por isso Davi, ele é dito como o homem segundo o coração de Deus. Davi entrou na forja. E Davi foi preparado para ser um grande rei. Deus o preparou para o reinado. Mas preste atenção no que eu quero te dizer. 400 homens em aperto, amargurado e endividado, porque entraram debaixo da unção de Davi, também foram transformados pela mesma forja. Lá em Apocalipse fala que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então quero te dizer, você foi criado para ser um rei e para ser um sacerdote. Aí você pode falar assim, mas eu não acredito nisso. Mas não é o que você sente, irmão. Não é as circunstâncias que te faz rei. É o seu coração de rei que transforma as circunstâncias ao seu redor. Quer ver um coração de rei? Quando Saul estava lá para aliviar o ventre, número 2, lá na caverna, pensa aquele homem, aquele general, aquele rei, de repente, rapaz, deu ruim, espera aí, fique em sentinela na porta da caverna que eu preciso aliviar o ventre. Aí o Saulzão entra lá para dentro da caverna, e lá no interior da caverna está Davi escondido dos caras, e os seus 400 endemoniados, os seus 400 em aperto, endividado, e essas coisas todas. Aí de repente, os camaradas pegam e falam assim, uhul! Quem era tradicional virou pentecostal, rodopiou em mistério, e falou assim com ele, eis que eu te digo, Saul, Davi, eis o dia em que o Senhor te entregou a vitória, ele trouxeste Saul, agora pega a faca e mata-o. Mas Davi está sendo preparado para o reinado. Você sabe o que Davi sabia que eles não sabiam? Que rei que Deus institui, só ele pode desinstituir. Sabe o que ele sabe? Que quem põe, quem tira é Deus. Então quando ele sabe dessa verdade, sabe o que ele está ensinando para aqueles 400 homens atribulados e tal? Ele diz assim, eis, a tua palavra, ainda que boa aos meus ouvidos, mas não vem do coração de Deus, porque não é do caráter de um Deus santo e justo, porque Deus o colocou como rei, Deus o tirará como rei, e quando Deus tirá-lo de rei, então eu saberei que chegou a minha hora, mas não cabe a mim antecipar aquilo que Deus está por fazer. Quando ele fala isso, meu irmão, ele treinou o coração dos seus valentes, e os corações dos seus valentes começaram a entender assim, eu preciso honrar as instituições, as pessoas em que Deus instituiu em posições de influência, mesmo que eles nos causem danos. Talvez é por isso que, depois de tanto treinamento, Davi, ele suspira e fala assim, como eu gostaria de tomar a água das fontes de Belém. E 3 arretados agora, não mais endemoniados, mas resolutos no coração, fala assim, nós vamos buscar essa água para o rei. Ele não pediu para buscar. Eles foram, entraram no campo minado dos inimigos, pegaram água e trouxeram a água de Belém para Davi. Davi mostra o coração de rei mais uma vez. E Davi falou assim, não, essa honra não é minha, essa honra é de Deus. Quem tem que ser honrado é Deus. O mesmo Deus que está me transformando, está mudando o coração de vocês. Ele despeja água. Essa é para o Senhor. Todas as ações de Davi vão contra a lógica do seu povo. E todas as ações de Davi demonstram o coração do rei, que é Deus. Porque ele está sendo transformado em um rei. E quem anda com gente que está sendo transformado em um rei, também será transformado em rei e em sacerdote.
Porque quem anda com gente que está sendo transformado, também vai ser transformado. Porque quem anda com gente que está no processo de transformação e confia no Deus que o está transformando, o respeita e o honra e por isso é transformado. Vamos ver se isso é verdade? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou no fim da sua carreira e o que ele fala? Ele fala o quê? Sobre ele. Eu cumpri, né? Mas ele fala assim, ele se coloca como um modelo, como uma referência. Ele fala assim, olha para mim, seja como eu sou. Quando Paulo ele vai lidar com Timóteo, Timóteo está passando uma crise no seu pastoreio. Falávamos isso hoje na escola dominical, e Paulo ensina a Timóteo e fala assim, você está sofrendo, mas não ignore o seu sofrimento, porque o sofrimento que você sofre, é o sofrimento que eu sofro, é o sofrimento que cada homem e mulher que ama a Deus sofre. Então seja participante comigo do sofrimento. Sabe, nas entrelinhas o que Paulo está falando, para de chorar. Isso faz parte de todos os homens e mulheres que amam a Deus. Perseguição, ultraje, mentiras, trama de morte. Isso faz parte de todo homem e de toda mulher que entendeu um propósito e foi conquistado por uma visão. Para de chorar. E reavives o dom que há sobre ti agora. Vai e cumpra aquilo que Deus estabeleceu no teu coração. O que Paulo está ensinando Timóteo? Ele está ensinando o contrário que muitas vezes nós fazemos quando alguém entra chorando para nós, e nós pegamos aquela pessoa que chora e nós colocamos ele no colo, e nós bajulamos a ele com alguns beijos, mãozinha na cabeça, e nós ignoramos os processos que nós dizemos assim, não, olha, não, é isso e aquilo, tal, não, enquanto nós deveríamos dizer, você vive isso porque isso faz parte do seu processo. Não ignore o seu processo, não ignore o que você está passando agora. Olhe para isso de uma perspectiva diferente. Para de falar que as pessoas te querem o mal e comece a olhar que Deus a colocou como processo de melhorar você na sua história. Para de reclamar das pessoas e comece a olhar e perceber que eles estão ali para te fazer melhor. Age diferente. Pague o mal com o bem. Manifeste as boas obras em Cristo. Porque se você não entender que Deus te criou desde antemão para manifestar as boas obras, então você não vai sair do campo da lamúria. Mas quando estiverem em lugares apertados, manifeste as boas obras que Cristo te criou. Mude os ambientes. Transforme as realidades. Porque aquele que vive eternamente está em ti. Porque você é um filho, porque você é um embaixador do céu. Porque foi para isso que Deus te constituiu e foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te colocou onde você está. É tudo uma questão de fé, é tudo uma questão de crer na palavra e descrer do sentimento. É tudo uma questão de alinhar o nosso coração com aquilo que Deus diz a nosso respeito, ainda que não haja esperança, mas creia contra a esperança, apenas crendo. Apenas crendo e vivendo segundo a tua fé. Homens que são transformados são homens que têm fé. Homens e mulheres que vão transformar são homens e mulheres que verdadeiramente têm fé. Deus está criando nesses dias um novo templo, uma nova igreja, novos crentes, homens e mulheres transformados para transformar uma geração. E nesse lugar não há espaço para quem se encontra acovardado ou medroso, porque quem está acovardado e medroso, Deus diz,
esse eu não conto, apartai-vos, eles vão receber os despojos da batalha, mas eu não enviarei as batalhas, eles não terão o privilégio de poder lutar as minhas guerras, de batalhar as minhas guerras e de ter as vitórias que eu estou para trazer, porque diante do dia difícil eles se atemorizam, porque diante do homem mau eles tremem, mas eu preciso de homens e de mulheres que creem, porque quando eles creem diante do dia mau, diante do homem perverso, eles olharão para mim, e eles crerão, eles marcharão, eles irão adiante, e aquilo que eu disser a eles, ainda que seja improvável no coração deles, eles gritarão quando tiverem que gritar, eles vão vencer um exército com cântaro de fogo, com grito, porque assim eu disse, e eles estão prontos para me obedecer. Deus não quer homens e mulheres independentes, que fazem aquilo que eles acham que deve ser feito. Deus quer sim, homens dispostos a ouvi-los e a obedecê-lo. Essa é a grande chave da vitória. Essa é a grande chave do sucesso. Essa é a grande chave de mudar e de transformar a nossa história. Você precisa escolher, vai ficar contando a história do outro e vai falar da sua história. Eu sentei com o João Paulo e com Laís. Eles me contaram uma história de um pastor que passou por aqui em Muriaé no ano de 1937, 44. Pastor? Aqui você falou o nome dele para mim, lá da Batista, que caiu o teto. Primeiro pastor da Igreja Batista. Qual que é a Igreja Batista? Da primeira igreja. Eu não sabia dessa história, mas ele disse que esse homem, por revelação de Deus, começou a fazer um templo. Não tinha dinheiro, não tinha nada, mas tinha fé. Ouviu uma palavra e deu início ao projeto de Deus. E Deus foi enviando os recursos até que eles conseguiram bater uma laje. Se eu estiver certo, se eu estiver errado, melhor você me corrige. E quando eles foram tentar tirar o taipá, as madeiras, não saiu, não descia o taipá. Ficou agarrado. E esse homem deu a mão aos seus, como é que chama lá na Igreja Batista? Seus obreiros, e fez uma oração. Deus, eu te peço que até meia-noite o Senhor possa tirar essas tábuas que estão agarradas ao teto. Foram dormir. Quando deu meia-noite, se ouviu um grande barulho. Todas as tábuas caíram ao chão. Quantos de vocês iam falar assim, aleluia, ficar aleluiado com uma situação dessa? Quantos de vocês iam falar assim, meu Deus, esse Deus é poderoso? Esse Deus é incrível. Quantos de vocês iam fazer isso aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos de vocês iam ficar aleluiado? Sabe o que o pessoal fez? Mandou o homem de Deus embora. Chamou ele de bruxo, feiticeiro. E interrompeu uma obra de Deus. Porque pessoas descreram no impossível. Porque eles não conseguiram ver a grandeza de Deus. Isso é desonra. E aquilo que Deus fez, eles falaram, eu não aceito. Porque não é do meu jeito. Deus só pode estar brincando com a gente. Ele não fez do jeito que a gente queria. Esses são os covardes. Esses são os descrentes que Deus não pode contar com eles. Porque o dia que eles estiverem diante de coisas, de lutas mais profundas, eles vão parar. E o problema de quem para é que ele desanima outros a parar. Irmãos, a gente precisa fazer escolhas, e a fazemos todos os dias. Como eu recebo o que ouço? Como eu recebo um agir de Deus? De que maneira isso comunica no meu coração? O agir de Deus na vida de Davi gerou estranheza no coração de Saul, e Saul se levantou para matar o projeto de Deus, o rei de Deus.
o rei segundo o coração. Saul se tornou um sabotador do projeto de Deus na terra. É interessante, muita gente olhava e dizia assim: tem graça de Deus sobre esse homem. Ele está vencendo as batalhas, porque Deus estava dando sinais evidentes. Nem diante daquilo que era sinal, que estava diante dos olhos daqueles homens e mulheres, fizeram crer. Mas quando Deus tem um projeto, ninguém tira de Deus a realização de um projeto. Deus tinha um rei segundo o coração dele, e Deus tinha a sucessão do trono de Davi engatilhado. Jesus, o filho de Davi. Sabe o que significa chamar Jesus filho de Davi? Significa que Deus é um Deus que cumpre a promessa, que disse a Davi que jamais faltaria um sucessor ao teu trono. Quando Jesus ele é o filho de Davi, quando nós falamos que ele é o filho de Davi, nós estamos dizendo, ele é exatamente o sucessor de Davi, o prometido a Davi, que não lhe faltaria um sucessor para reinar. Mas Davi prefigura a Jesus. Davi, nos seus salmos, falou sobre Jesus. Salmo 2, Davi fala do Cristo. Sabe por que Davi viu os tempos de Jesus? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Guarde isso. Segundo o coração de Deus, não é porque Davi fazia tudo certo. Significa que todas as ações de Davi eram feitas para honrar a Deus acima de todas as coisas. Por isso que quando esse homem pecava, ele não tinha dificuldade de se arrepender e de se consertar. Um homem segundo o coração de Deus vê conforme Deus vê. E Deus concedeu a graça a Davi dele ver Jesus, o rei que ia sucedê-lo no trono eterno. Por isso a Bíblia fala que Jesus está sentado no alto e sublime trono. Jesus venceu as etapas do servo sofredor para se tornar o rei de Israel. Pensa comigo algo. Você pode tentar, é bom que você almeja chegar em lugares altos, mas você não pode esquecer que quanto mais alto o lugar, mais vai demandar da sua entrega, do seu esforço em caminhar com o Senhor. Ninguém chega nos altos lugares por acaso. Deus chamou Davi, mas Davi precisou passar pelo processo. Deus não tirou o processo de Davi. Deus forjou o rei que ele queria em Davi. Você tem duas escolhas: escuta e foge, ou escuta e avança. Duas escolhas. Ou eu estou nisso, ou eu estou fora disso. Não há imparcialidade. Então eu quero chamar você para nós orarmos. A quem você está se tornando? A quem você está se tornando? Você consegue dimensionar isso? Quem tem exatidão a quem estamos nos tornando? Quem tem essa exatidão? Eu sei a quem estou me tornando. Eu sei quem que eu estou me tornando. Então faz assim com a mão, quem sabe? Eu sei a quem estou me tornando. Eu sei. Quem? A imagem e a semelhança de Jesus. Por quê? Que é o propósito. Quando Ele nos criou para sermos a sua imagem e a semelhança. Eu estou sendo a cada dia formado à imagem e à semelhança de Jesus. Esse é o meu processo. Por isso, em muitos lugares, eu estou no meio da caverna. Em muitos lugares, eu estou no aperto, me sentindo solitário, às vezes com muita gente perto. Mas muitas vezes Deus está confrontando as minhas crenças irracionais, porque Deus está me dando um coração de rei e um coração de sacerdote, porque Ele disse que eu sou um rei, Ele disse que eu sou um sacerdote. Eu creio que sou rei,
Eu creio que sou um sacerdote, eu creio que eu sou um filho, eu creio que Deus está me forjando, que Deus está me formando, eu creio nisso tudo. Por isso, nos dias mais difíceis, eu alianço com a minha fé, e olho para as minhas circunstâncias e eu digo, alterem-se, porque eu sou um filho de Deus, eu sou um rei e um sacerdote, a quem Deus me confiou a autoridade para dizer, cessa, agora me manifeste a glória de Deus. Eu preciso manifestar as boas obras que Deus me criou de antemão para que vivêssemos nela. A quem você está se tornando? A quem você quer se tornar? Tem gente que pode estar se tornando em Saul. Tem gente que pode estar se tornando aqueles milhares de Gideão que se acovardaram e desistiram. A quem você está se tornando?